Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre as duas cartas que Paulo escreveu para Corinto, para a igreja que estava em Corinto, que é 1 Coríntios e 2 Coríntios. E hoje nós vamos falar dos capítulos 1, 2 e 3 da primeira carta aos Coríntios. E primeiro eu vou dar uma pincelada no pano de fundo, né? Paulo, ele estava na terceira viagem missionária, né? E ele estava em Éfeso, que era de frente para Corinto, que era dividido só pelo mar. E ele tinha evangelizado aquele pessoal na segunda viagem missionária, ele já estava na terceira. Então, os líderes dessa igreja foram ao encontro de Paulo em Éfeso e Paulo respondeu através da carta, né, que eles levaram de volta para a igreja em Corinto. E aí, o ambiente ali era de muita prostituição e idolatria, né? Tinha inúmeros templos pagãos, né? Onde as cerimônias, os cultos envolvia muita promiscuidade sexual, imoralidades, enfim. E nos portos, né, das duas cidades tinha muita prostituição, tinha muita imoralidade sexual nas duas cidades. E isso estava afetando dentro da igreja, né? Alguns perseveravam até em continuar congregando, mas trazia para dentro da igreja tudo que estava do lado de fora, né? Vamos dizer assim, como ainda acontece hoje em dia, né? Mas não vou nem entrar nesses méritos não, porque os 3 primeiros capítulos, Paulo enfatiza a divisão dentro da igreja, por causa da disputa, né? Um disputando com o outro quem tinha maior importância, porque uns foram evangelizados por Paulo, outros por Pedro, outros por Apolo, né? E dependendo do pregador que levou o evangelho para aquele determinado grupo, eles estavam se sentindo superiores aos outros, né? As outras famílias. E Paulo vem desconstruir isso, porque todos eles, tanto ele, quanto Pedro, quanto Apolo, quanto os outros apóstolos, eles eram instrumentos nas mãos de Deus, né? Eles eram ferramentas para levar o evangelho àquelas pessoas, mas não deveriam receber os créditos, né? E Paulo vem dizer, olha, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Pedro, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo, né? Um foi chamado para plantar, o outro foi chamado para regar, o outro foi chamado para cuidar, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, quem se gloriar, se glorie de conhecer a Deus, se glorie de praticar o verdadeiro evangelho, né? Porque no céu, gente, não tem placa, não tem pregador, não tem denominação, não tem sistema, né, de ensino. Eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou renovado, eu sou reformado. Não existe isso no céu, né? Existem os que são de Cristo, né? Que estão fundamentados nesse alicerce da palavra da verdade, da sã doutrina, né? Sem enxerto, sem entulho gospel, sem nada disso, sem distorções, sem heresias, sem nada. E os que foram edificados em cima desse alicerce, eles estão garantidos. Agora, todos os outros que se apoiam, né, em carnalidades, se apoiam, né, no ser humano, esses estão construindo sobre alicerce errado. E o que eles estão usando para ser edificado é palha, é papel, é o que vai ser queimado, é o que vai ser destruído, né?
Por isso nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí Paulo vem dizer, olha, quando eu levei o evangelho a vocês, né, eu não levei em conta quem eu era no passado. Porque Paulo era um estudioso, Paulo era um fariseu muito respeitado na religião judaica. Paulo estudou muito, Paulo se formou, ele trabalhava, né, em função da religião judaica. Mas quando ele se tornou um cristão, ele deixou tudo aquilo para trás. Ele considerou como esterco toda a sabedoria humana que ele tinha adquirido, né? E ele se revestiu da sabedoria que vinha do alto, né? Então ele falou, olha, eu não usei de palavras persuasivas para chegar até vocês, eu me deixei ser usado. Então, que ninguém diga que é meu, né? Vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus, entendeu? E aí, ele falou que ele não podia, até aquele momento ali, conversar com eles como quem conversa com adultos. Ele estava falando de pessoas espirituais, né? Ele não poderia conversar como adultos, porque eles ainda eram meninos na fé, né? Eles eram pessoas carnais que ainda estavam nessa fase de bate-boca, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, você é isso, você é aquilo, né? Eles ainda não tinham entendido que no céu não existe nada disso, não existe essa divisão, né? O que a gente tem que cuidar aqui é de conhecer a Deus e se estreitar cada vez mais nosso relacionamento com Deus, né? E tudo aquilo que os homens ensinam é apenas a gente tem que levar em consideração se está sendo biblicamente correto, né? Porque se a gente for comparar o que todos... Se as pessoas tivessem esse hábito, a situação evangélica não estaria nesse pé, né? Tantas heresias, tantas mentiras, tantas distorções, né? Tantos líderes espertalhões usando pessoas incautas para poder enriquecer e enganar, né, essas pessoas, né? Isso acontece porque as pessoas não conferem na Bíblia o que está escrito, né? Elas se deixam persuadir por palavras, sabedoria humana, né? Astúcia humana, e não conferem biblicamente, não se permitem ser ensinadas pelo Espírito Santo. Então elas acabam seguindo um caminho que não vai levar elas a encontrarem a Cristo. E aí Paulo vem desconstruir tudo isso, e ele diz que a sabedoria do mundo ela é desprezível para Deus. A justiça humana, ela é trapo de imundícia. A sabedoria, o discernimento, tudo que é considerado valor nesse mundo é desprezado por Deus, né? E o que vem do alto é desprezado pelo mundo, é considerado loucura, né? Tudo aquilo que Deus concede à igreja, o mundo considera loucura. Só que Deus escolheu foi essas loucuras para edificar o homem, né? Essas loucuras que é considerada pelo mundo para edificar o homem. Deus escolheu as coisas simples, as pessoas simples, o pequenino, aquele de coração puro, coração aberto para ele. Esse é o que cresce, esse é o que amadurece, esse é o que passa a ser instrumento nas mãos de Deus, né? É aquele que recebe do alto a sabedoria, né? E a única coisa que ele tem para se vangloriar é de conhecer a Deus verdadeiramente, né? Agora, o que é do mundo, né, para a igreja não tem valor, né? Então, o que estava acontecendo ali era que o mundo estava entrando na igreja, né? Quando deveria ser a igreja influenciando o mundo. Tá bom, meus amigos? Depois a gente volta para falar mais a respeito da primeira carta aos Coríntios. Um beijo para você, tenha um bom dia e depois a gente volta.
Só uma observação. O YouTube está tirando grande parte dos inscritos que são considerados fake ou inscritos que as pessoas compram, sabe? Aqueles pacotes que oferecem para as pessoas comprarem e aumentarem o número de inscritos. Faz isso não, porque você vai perder seu dinheiro e o YouTube vai tirar da mesma forma, tá? Tudo que é falso, tudo que é considerado spam, o YouTube tá tirando. Então, eu mesmo já perdi uns 15 inscritos de uns 2 dias pra cá, né? Mas eu recebi esse aviso no estúdio, né? Que aconteceria isso, que grande parte eu ia perceber uma defasagem e que seria por causa disso. O YouTube está fazendo uma limpeza, então vamos manter, né? Vamos prestar atenção nas pessoas que a gente convida, nas pessoas que a gente aborda, né? Para poder fazer amizade, porque o YouTube vai tirar. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, tenham um bom dia.